O vírus é um animalzinho que está querendo sobreviver através das nossas vidas? Ou ele é uma coisa criada? E ele, se ele foi criado por outras pessoas com objetivos profanos, terríveis? Ou ele teria sido criado pelo Criador com objetivos por nós desconhecidos, né? Vem comigo nessa ideia, nessa viagem aí sobre o vírus e a espiritualidade. Eu queria que você refletisse, né, que se Deus criou a vida e não é obra do acaso, então a gente não pode ter sido uma explosão que, com a consequência sucessiva de todos os efeitos da explosão, as minhas células se uniram para fazer cabelo, barba, dente, intestino. Isso não pode ter sido um acaso absoluto, né? E houve um determinado momento dessa explosão em que a vida surgiu, e ela surgiu em nível microscópico. Ela surgiu dentro de um processo de tentativa e erro, né? De crescimento. Então, partindo dessa ideia, dessa hipótese, houveram primeiro formas de vida bem simples e que a gente poderia até atribuir para essas formas de vida a ideia que nós temos, quem estudou aí sabe que todos somos feitos de células, então foram as células as primeiras formas de vida. E existe um universo, um mundo, a parte desses seres microscópicos, né? Que a gente não consegue ver, mas no microscópio a gente consegue ver como é que funciona. Essas células, elas têm fome, elas têm objetivos, né? Se reproduzir, sobreviver, se alimentar, né? E isso é o princípio básico da vida. Mas será que a célula sobreviver, se reproduzir, é a intenção original pela qual ela foi criada, né? E por que existe esse serzinho, eu vou chamar ele assim, estranho, que não tem vida, porque ele não vive em si mesmo, que é o vírus? Hoje nós estamos em tempos de pandemia e a gente fica pensando a respeito dessas coisas. Um vírus que está colocando todo mundo trancado dentro de casa. Que força tem esse bichinho, né? Qual é o propósito dele? Será que ele só quer se reproduzir, né? Porque o vírus nem ele tem essa ansiedade de se alimentar, nem tá por aí. A maneira como, se você se recordar do ensino médio, os vírus eles atacam células. O inimigo do vírus é a célula. O inimigo do vírus é uma célula. E em comparação, se você imaginasse que a célula tem o tamanho de uma casa, o vírus ele teria o tamanho de uma maleta ou de uma cadeira, no máximo, né? Então, onde você pode imaginar, só para você ter uma ideia de proporção, o vírus ele só é uma sacolinha fechada com uma carga genética dentro, com um programa interno. E olha, essa palavra é importante para a ideia que eu quero passar para vocês. O vírus ele só tem uma programação, que é se reproduzir. Mas mais engraçado do que essa programação de se reproduzir é que vem o X da questão, porque as células elas precisam se comunicar com o mundo externo. E, por segurança da própria célula, ela tem cadeados, né? Ela tem a parte externa da célula, tem vários encaixes, a gente poderia chamar de cadeados, né? E os vírus têm chaves. Então, assim, é como se houvesse também ali uma intenção. Esse vírus ele participa de um processo que ele interage com um determinado tipo de células que tem aquele determinado tipo de cadeado. Porque o vírus em si ele tem uma chavezinha que abre somente aquele tipo de célula, né? Então aí você já começa a ver uma intenção além da intenção. Por que o vírus não entra em qualquer célula? Por que a gente não pega o vírus do cachorro e o cachorro não pega o vírus da pessoa, do porco, do morcego, do cavalo? Por que o vírus em si ele não busca células em gênero, independendo, não estando vinculado à espécie da célula, né? Por que tem que ter essa obrigatoriedade? A evolução foi que fez assim? Tá, pode ser. Pode ser. A gente pode considerar que não há uma intenção por trás disso, mas é engraçado como que, inclusive, determinados vírus
eles atacam em determinadas áreas do planeta. É como se a programação estivesse os conduzindo para atacar ali, né, por zona. Isso porque eu estou vendo a respeito, a gente está vendo, está sendo bombardeado com informações a respeito de doenças e vírus, né? Então, só você fazer uma pesquisa simples, você encontra milhares de informações a respeito de como os vírus costumeiramente se comportavam e agora esse vírus tem esse comportamento diferente. Ele não escolhe alvo, desde que seja ser humano, mas ainda já é uma escolha, né? Então, é ser humano no frio, no verão, oriental, ocidental, ascendência africana, ascendência europeia, não tem. Ele está escolhendo as suas vítimas, né? A mortalidade maior nas pessoas idosas ou com alguma comorbidade, com alguma doença pré-existente, né? Então é isso que traz. Isso não é escolha, na verdade a pessoa é mais fraca. Até porque o vírus não leva vantagem nenhuma se o alimento dele morre, né? Então quando o alimento dele morre, ele não é um bom vírus. Estava vendo a respeito, o Ebola é um péssimo vírus. O vírus Ebola é um vírus muito mortífero, porque ele mata a comida dele, né? Ele mata o hospedeiro dele. Então um vírus inteligente, ele não mata o seu hospedeiro. Ele só mata os fracos, né? Porque ele quer se multiplicar tranquilo, sem incomodar. Quanto mais tempo essa relação gerar, ela ficar bacana entre o vírus e o seu hospedeiro, mais esse vírus vai ter sucesso, porque ele vai permanecer na humanidade por muitos anos. E eu vou dizer para vocês que estudam biologia vão lembrar muito bem que existem várias células internas do nosso corpo, até organelas celulares, que elas, na verdade, elas foram um dia um invasor. Elas foram um vírus, elas foram uma bactéria que entrou nas nossas vidas e que o sucesso mútuo foi tão grande que nós não deixamos mais que essa vida fosse embora. Até eu vi um estudo a respeito que a maior parte do nosso corpo é composto por seres externos a nós, né? Fora da nossa genética. Então tem seres no nosso corpo que vivem que não são nós, que não estão na gente. E isso pesaria numa balança até mais do que o que restaria de material genético nosso mesmo. Isso me deixou impressionado. Então, assim, se todo esse processo existe e o vírus tem alguma vantagem de estar com a gente e que o hospedeiro não morra, então, assim, a própria morte em si também é uma consequência. Mas será que ela é uma consequência desejada? Será que essa consequência ela faz parte daquela ideia de um plano, de um direcionamento? Porque muito estranho, né? O vírus tem uma chave e alguns cadeados ele pode abrir apenas. E que cadeados ele abre bem, né? Até existe aquela ideia de que algum cadeado ele não abre tão bem assim, então o vírus entra em algum organismo que tenha uma imunologia bacana e o vírus não consegue se reproduzir ali dentro. Então, essa ideia de ter um cadeado meia boca que abre mais ou menos algumas portas, isso também acaba sendo seletivo na função final do vírus. Eu estou fazendo essa viagem toda para você pensar comigo se o vírus ele é só uma coisa, um ser independente que busca se alimentar, se reproduzir e continuar de boa na vida, ou se há atrás do vírus uma intenção. Se for olhar na tecnologia humana, existem algumas coisas que são semelhantes ao vírus. Ou a gente poderia chamar de robôs ou nanorobôs ou funções específicas, né? Com funções específicas. Então nós teríamos algumas máquinas que são programadas com algum fim, né? Já poderia... Então você está fazendo uma comparação com um nanorobô. O vírus é um nanorobô, ele é uma coisa feita, construída. Pois se poderia ter sido construído biologicamente, por que não poderia ter sido construído tecnologicamente, né? E aí eu não estou falando de tecnologia humana, tá? Estou falando de a mesma tecnologia que criou a mim e a você. Então, pensa comigo, se ele tem uma função e se ele tem uma chave certa, ele está em busca de alguma coisa. E esse vírus, essa tecnologia que está em busca de alguma coisa, ela nos cabe só fazer a reflexão, né? O que ele está querendo, né? Então, se você pensar que o vírus poderia ser, vamos comigo nessa viagem, né? Se o vírus poderia ser um nanorobô divino, né, com uma função específica, o que ele está buscando, né?
Porque é engraçado que o mundo ele não está só submetido ao vírus atualmente. A gente está em tempos estranhos. A natureza parece que está se revoltando, né? Então, vulcão que explode, secas intermináveis, tá esquisito, né? Eu acho que você tem que concordar comigo. Isso vem tudo ao mesmo tempo. É como se não fosse um objeto tecnológico que está disperso no mundo com um objetivo. É como se fosse um plano maior que quisesse atingir um objetivo maior, né? Através de vírus, de natureza, de outras coisas, seres humanos diferentes, pessoas com outros objetivos novos. O mundo está se movimentando. E aí o que você poderia pensar comigo? Algumas religiões vão chamar isso de nova era, né? A era de Aquário. Outros vão chamar de apocalipse bíblico. Outros religiosos vão chamar de transição planetária, né? Mas assim, o que eu poderia pensar? Pode ser tudo isso ao mesmo tempo, né? Talvez Deus esteja procurando uma imunidade geral, é uma vacina do mundo. É bem possível que o mundo esteja sendo vacinado para novos tempos. E você pode chamar de apocalipse, transição planetária, era de Aquário, o que você quiser chamar, porque para mim Deus, eu acho, agora eu estou fazendo uma, né, querendo eu interpretar Deus, mas vamos me permitir essa ousadia. Deus fica lá rindo das nossas confusões religiosas e Ele respeita isso tudo porque Ele nos deu o livre-arbítrio. Então pensem como vocês quiserem, a mudança está acontecendo, o mundo está diferente. Então essa é a reflexão a respeito do vírus que eu queria trazer para você. E aí me ocorreu o próprio livro da palavra, o Evangelho de Mateus, no capítulo 6, no versículo 21, ele fala: porque onde estiver teu tesouro, ali estará teu coração. E o que tem a ver o teu tesouro com esses tempos? E o que tem a ver o teu coração? O maior tesouro do ser humano, ao meu ver, seria a sua saúde, a sua vida longa para poder desfrutar do aprendizado que a gente está inserido nessa terra para viver, para sermos filhos melhores de Deus, do Criador, para passarmos pelas provas, né? Então, se o nosso maior tesouro é a nossa vida, é a nossa saúde, então o nosso coração ele deve estar na nossa saúde. Então, assim dizendo, se o nosso tesouro está no nosso coração, como é que está o nosso coração, né? Você quer se defender do vírus e agora eu vou dar a receita para você não ficar doente? Ou se ficar doente, que fique doente no nível da sujeira do seu coração, porque o nosso coração precisa ser limpo, o nosso coração precisa ser transformado, o nosso coração precisa ser moldado, né? Entregue o seu coração nas mãos do Criador para que Ele possa fazer a obra dele. O seu coração não é perfeito. Nenhuma criatura ambulante na Terra hoje é perfeito. Só um perfeito pisou aqui e não está mais entre nós, né? Pelo menos não em carne. E aí eu queria que vocês refletissem comigo, né? Como é que está o seu coração? Você quer a imunidade da doença? Como é que está o seu coração? Você tem buscado a transformação, né? Na Bíblia também, ali no Evangelho de Mateus, não anotei o versículo, mas entre a luz e as trevas, onde estiver seus olhos, estará seu coração. Então você está olhando o quê? Como é que está? E os seus olhos é reflexo do seu pensamento. Onde que você está com o seu pensamento? Ele está no seu coração? Então ele está na luz e não nas trevas, e isso vai trazer cura para o seu coração, né? Então reflita comigo a respeito disso e eu acho que a imunidade verdadeira ela vai acontecer quando tivermos um coração justificado em Deus, alinhado com os princípios de Deus. Deus é o arquiteto. Entregue o seu coração para o trabalho dele. E a vontade está contigo, o livre-arbítrio é seu. Então entregue de coração. A obra tem que começar na gente, em mim. Então que eu adote uma postura de súplica para que Deus realmente trabalhe no meu coração e no seu. É isso, obrigado.